Você sabia que essa cidade aqui, ela fez parte do Brasil? Pois é, estamos em Colônia del Sacramento, uma cidade no Uruguai que fica muito próxima da Argentina, e a gente vai levar vocês hoje para conhecerem um pouco mais, explorar as ruas, ver o que a gente encontra por aqui. E não é uma cidade aleatória que a gente escolheu, tá? É uma cidade muito turística aqui do Uruguai, muitas pessoas que estão conhecendo o Uruguai passam por aqui, e outras que vão conhecer a Argentina, estão lá pela capital, Buenos Aires, aproveitam para conhecer aqui também. Mas calma que a gente vai explicar isso para vocês depois. Bora lá conhecer a cidade. Eu sou o Gui, quem está filmando é a Ju, e o vídeo de hoje vai ser bem legal. Partiu! Então, bem-vindos à Colônia del Sacramento. Essa cidade aqui, então, é uma cidade uruguaia que já fez parte do Brasil e está muito próximo da Argentina. Se você for olhar ali no mapa, a gente vai colocar aqui na tela, é literalmente um de frente para o outro, separados aí pelo Rio da Prata. E é inclusive por isso que muita gente vem turistar, vem conhecer a Colônia del Sacramento quando faz uma viagem para Buenos Aires ou quando está fazendo uma viagem para cá. Aproveita e vai para Buenos Aires também. São duas cidades que estão muito próximas e faz sentido botar aí no roteiro. Se eu não me engano, Júlia, são coisas assim de 50 quilômetros, tá? Então é bem próximo mesmo. Exato, é literalmente pegar uma balsa, né, que eles chamam ali o book bus, e aí você atravessa, não sei quanto tempo que dá a viagem, mas é bem rapidinho, chegou aqui. A gente fez essa viagem de ônibus, porque a gente está em Montevidéu. Então a gente já passou por Punta del Este, por Montevidéu e faltava conhecer essa cidade. Então a gente pegou um ônibus, foram 3 horas mais ou menos aí a viagem. Eu vou falar pra vocês que é só mato, só passo, assim, bem vibes indo pra praia, sabe? Que só tem vaca no meio do caminho. Lá onde tu mora é assim, né? Lá onde eu moro é assim, tem bastante área verde, então até me remeteu um pouco isso, assim, achei bem legal. E a passagem foi R$75, aí aos curiosos de plantão a gente pagou R$75 na passagem. E eu vou falar que a Júlia adorou o caminho até aqui, porque ela aproveitou pra dormir, né? Ela falando lindo. E ô, Júlia, porra, você tava dormindo? Ok, eu dormi, mas eu filmei também, eu tenho provas, que eu que liguei a GoPro e filmei a paisagem pra mostrar pra vocês. Então, sim, eu dormi, mas eu vi também um pouquinho do como que era. E galera, aqui a gente ainda não tá na parte mais turística da cidade, tá? A gente tá indo em direção aonde ficava a parte da cidade murada, né? Porque aqui também a parte mais turística ela era murada e essa daqui era uma parte externa. E quando a gente chegar lá, a gente pega e continua e mostra pra vocês, porque aqui realmente, ó, parece uma cidade qualquer, né? Exato, não tem muito um diferencial por aqui. Se você... É muito bonito, com certeza. Aqui, ó, as construções pequenas e tudo mais, só que tem aquela mesma personalidade que as demais cidades aqui que a gente encontrou também tem. Então por isso que a gente vai mostrar lá perto, né? É isso, bora lá. Olha só que bizarro esses carrinhos aqui pequenininhos e tem vários modelos, na verdade, né? Não sei se aqui talvez algum lugar para alugar, eu acho que é Motorrent, né, Colônia. Aí o pessoal vem aqui, aluga um carrinho e dá um passeio pela cidade. Eu vi que a galera aluga bastante esses carrinhos de golfe pra conhecer a cidade, pra explorar. Eu acho que a cidade é bem pequena, talvez nem precise, né? A gente, pelo menos a parte ali mais turística, né? A gente vai fazer tudo a pé com vocês, então acho que rola. E aqui, ó, a gente já tá chegando mais próximo. Ali na frente eu acho que eu já consigo ver o Rio da Prata. Então já estamos oficialmente entrando, ou pelo menos próximos aí, da parte mais histórica da cidade. Mas de maneira geral, toda a arquitetura dela, as calçadas, a gente já remete bastante, né, a uma região assim mais colonial. Olha só, calçadinha aí de pedra, todas as casas bem baixinhas, né? E ali o pessoal, ó, tirando foto aí no carrinho que acabaram de alugar. Pelo jeito, ó, ali é onde que aluga, ó, né? Thrift. Alguma coisa assim. Enfim, vamos andando aí, ó, e mostrando. Achei muito bonito essas árvores, tá? Muito bonitas, fazem bastante sombra assim nas calçadas e ao mesmo tempo deixam a cidade muito charmosa. Eu vou te falar que hoje tá bem quente, assim, tá beirando ali os 30 graus, então eu tava até com um pouco de receio de vir pra cá, porque eu pensei, onde é que a gente vai se meter, né? A viagem até aqui durou 3 horas, então agora já tá meio próximo ali da hora do almoço. E aí tinha que ter pelo menos uma árvorezinha pra gente, sabe, ficar embaixo e não passar tanto calor. E eu achei bem legal essa parte da cidade, por isso, assim, tá fresquinho até, né? E comentar pra vocês que até agora essa é a cidade onde eu mais vi polícia, tá? Em Montevidéu, em Punta del Este, eu não tinha visto tanta polícia quanto aqui, não é verdade? Sim, a gente saiu do terminal, já tinha, na verdade, alguns ali na frente. Agora passou um carro também, bem policiado aqui a cidade, né? E quando a gente fala de não ver, realmente não ver, tá? De não ver viatura, nem nada. Não sei se é uma questão de onde a gente está hospedado,
é comum, não precisa, é realmente um lugar muito seguro, mas não tem muita patrulha, assim, tu não vê com frequência. Em outros lugares, mais pro centro, tu começa a ver mais o pessoal caminhando na rua e tal, mas é uma característica que a gente tem notado aqui e chama um pouco a atenção, né? Eu acho que realmente o Uruguai é seguro, com certeza, ainda mais comparado ao Brasil, né? Só que é bom, né, ter a presença, né? Eu ver acho na que rua. a sensação de segurança sempre aumenta, né? Quando tu vê uma viatura, alguma coisa assim, tipo, tu sabe que vai ter alguém ali cuidando por ti, né, Metis? Total, é. E se você tá vendo esse vídeo, talvez é porque você tem uma viagem planejada aí pro Uruguai. Ou talvez não, mas fica aí a recomendação de fazer um seguro viagem. É super importante em qualquer viagem que você faça, estar prevenido, estar seguro, para se acontecer algum imprevisto, você ter como lidar com isso. Então a gente vai deixar aqui na tela um QR Code, você escaneia, entra no site da Assist e usa o nosso cupom Dias Por Aí, e daí você vai ganhar 15% de desconto no seu seguro viagem. Então fica a dica. Agora a gente está então bem na entrada do que seria antes a cidade murada, né? Esse daqui é o portão então que dá acesso. Foi uma das pequenas partes assim que eles preservaram da fortaleza. Ali a gente já vê que tem o Rio da Prata. Então basicamente essa muralha aqui isolava, né, toda essa região ali de trás do acesso terrestre. Então basicamente só conseguiria ter acesso aqui ou se chegasse ali pelo rio, que eu não sei o quão fácil seria também, tá? A gente vai entrar lá depois e vai ver. E quando a gente comentou para vocês que isso aqui fazia parte do Brasil, é porque essa região ela foi colonizada por portugueses. Então os portugueses, mais especificamente portugueses que saíram lá do Rio de Janeiro, vieram para cá, fundaram a cidade. Como a gente falou, muito próximo de Buenos Aires, né? 50 quilômetros. Então naquela época a galera já abriu o olho e pensou, pô, o que esses caras estão fazendo aí? E com certeza isso deu início a muitas disputas, né? Então naquela época ficava trocando de mão em mão aí entre Portugal e Espanha para ver quem controlava essa região. Até que depois, uma data muito importante para a gente, né, brasileiros, 1822, o Brasil se torna independente. E naquele momento, essa região aqui, que era a província da Cisplatina, passa a pertencer ao Brasil. E, consequentemente, essa região aqui passa a ser o Brasil também. Só que pouco tempo depois, então, com a independência do Uruguai, esse lugar aqui passa a ser reconhecido como território uruguaio. Mas só para contar para vocês que sim, cara, isso aqui já foi o Brasil, mesmo que por um intervalo de tempo muito curto. E, cara, é uma cidade bem legal, bem bonita, preserva com certeza aí na arquitetura vários traços da colonização portuguesa, né, que foi quem iniciou, e principalmente também da espanhola. E a gente vai ver isso uma das características aqui dentro, que é uma praça de armas, né? A gente já comentou em outros vídeos para vocês, mas a praça de armas é aquela praça característica de toda cidade que foi colonizada por espanhóis. Então a gente vai lá procurar ela e vamos ver se parece mesmo. E o muro tá aqui, bem aqui no chão tem uma placa dizendo: aqui começa a antiga colônia del Sacramento. Então começamos. Explorando aí as ruazinhas, já conseguimos perceber o quê? Ruas de paralelepípedo, né? De pedra, bem interessante, construções baixas, uma vibe bem tranquila, e vamos explorando. Essas árvores são muito bonitas, né? Nossa, me impressiona muito, principalmente quão grande que elas são. Mostra que estão aí há bastante tempo. Isso eu já comentei em outro vídeo, né? Não tem como tu botar um acelerador de crescimento de árvore, né? Tu tem que esperar ela seguir o ciclo natural delas. Então quando a gente vê uma árvore assim grande, pô, é um negócio que eu respeito bastante. Essa aqui, para abraçar, a gente tem que ter pelo menos 2 pessoas, né? Essa eu nem abraçaria, porque eu não sei se tu viu, isso ali é uma parada de rosa. Então não, tá cheio de espinho. Total. Então eu vou deixar pra ti abraçar, Júlia. E olha só essas palmeiras, né, que a gente viu também em Montevideo, a gente viu... Em qual outro lugar que a gente viu? Lá em Punta del Este também, né? Eu diria que essas palmeiras são uma característica bem forte, bem marcante, assim, do Uruguai, e eu achei muito bonito, assim. Até vindo pra cá, no caminho onde a Júlia dormiu, né, no ônibus, e eu permaneci acordado, né? Eu vi algumas dessas no caminho e eu falei, cara, que legal, olha só, não é só lá. Então realmente deve ter bastante espalhadas aí pelo país. E aqui a gente já vê que as construções são bem antigas mesmo. Cara, a gente falou, uma cidade aí que tem mais de 300 anos, né? Então, é de se esperar. Olha só essa ruazinha, galera. Meu, parece que eu tô num vilarejo, assim, num filme antigo, sabe? Tudo muito bem preservado, ou não tão bem preservado, mas é aí que tá o charme do negócio. Essa aqui, ó, é a Rua dos Suspiros. Na verdade, é uma das ruas mais famosas aí de Colônia del Sacramento. Que essa dá medo. Por que olha dá medo, só, Guilherme? que portinha pequenininha. Ah, essa é a casa portuguesa. Olha só, tem que meio que se abaixar e tu entra aqui. É meio que
uma loja de produtos e tal. Meio um restaurante, degustação de vinho e tal, legal. Não, não é que dá medo, né? Eu falei que essa rua dá medo, mas é só de bobeira. É porque diziam que as pessoas que iriam cumprir as suas sentenças definitivas, né? Se é que vocês me entendem, vinham para esse lugar para darem seus últimos suspiros. Então, sei lá, né? Entendi. Impactante. Tem uma energia um pouco diferenciada, assim. É, total. Olha só essa construção. Não sei, muito antiga, assim, você olha, não tá tão preservada, mas acho que aí que tá o charme da Mas cidade. tá de pé, né? Tá Isso de que é pé, legal. exato. Vai saber quantos anos não tem isso daqui? Talvez mais de 200, mais de 250? Não sei, tô chutando. Mas tá de pé. Então, isso já é bem legal. Essas, ó, a gente vê que elas são preservadas, assim, até a madeira da porta, né? Nossa, Então é bem diferente. E aqui, ó, deu pra ver aqui, ó, que já foi Brasil mesmo, ó. Botaram até a grade pro bandido não entrar dentro de casa. Para, Aí, ó, Guilherme. deixamos aí a marca. É o chip Brasil, né? Se liga só, tem um pessoal aqui falando uma língua muito diferenciada. Eu acho que são asiáticos, mas é um grupo bem grande, assim. Então, pra ver como essa cidade aqui, ela tá famosa internacionalmente, né? Não é nem só pra gente que é brasileiro, que tá aqui pertinho. Lá do outro lado do mundo, o pessoal vem pra conhecer. Quando tu vê um asiático, tu pensa, porra, chegou lá, tá ligado? Então, temos que chegar lá também. É, o mesmo trabalho que dá pra gente chegar até lá, dá pra eles chegarem até aqui. Ó, ele vai tirar uma foto nossa. Vai tirar uma foto nossa. Permite. Ah, que legal, ele mostrou ali a foto. Ah, a foto? Não sei se dá pra ver. Thank you. Agora eu sou famoso na Ásia também, aí sim. Pra onde é que será que essa foto vai sair, né? Olha, a gente comentou ali da muralha, então, e aqui a gente vê, né, o Rio da Prata. Eu acho isso muito curioso, assim, né? Que boa parte do Uruguai é aí banhada pelo Rio da Prata, né? Pois vai é, uma até boa... lá Punta del Este, né? A gente gravou um vídeo lá, mostra bem certinho onde a parte se divide, assim, né? Pois é, eu pesquisei nesses dias na internet que entre os geólogos, não sei se é esse o público realmente que pesquisa, cara, o Rio da Prata é um negócio que chama muita atenção, a foz dele, o delta dele. É bem impressionante. Não vou entrar aqui nos quesitos, né, de porquê é impressionante, mas para essa galera é tanto que rendeu um vídeo ali de 20 minutos no YouTube que eu assisti, só para ver se era realmente tão impressionante assim. E olha, outra rua então bem pitoresca, né, que a galera gosta de usar essa palavra aí, bem bonitinha. Olha só. Olha isso, esse portãozinho. Olha esse portãozinho de madeira, a maçaneta ali, ó, em ferro, todo cheio dos arabescos, um muro de pedras. E, galera, além de ser muito bonito, né, as construções serem pequenas, o lugar ser muito bem cuidado, assim, na questão de paisagismo, olha só, todas essas árvores, enfim, vocês conseguem observar aí pela câmera. Uma parada que chamou a atenção também é a questão do cuidado, né, da limpeza, tudo muito limpo, as construções velhas, né, vamos dizer assim, antigas, velhas não é a palavra correta, né, antigas, elas estão muito bem preservadas, o que é legal, né, a gente às vezes vai para outros lugares e a gente encontra realmente construções antigas, só que elas não estão preservadas, a gente vê o nível de descuido, né, e aqui, de maneira geral, pelo menos nessa região aqui mais turística, estão todas muito bem preservadas, eles usam elas, por exemplo, esse daqui, ó, usa como restaurante, como pátio e transformam realmente cada um desses lugarzinhos aí em um comércio, né? Isso traz, primeiro, vida para essa região. É região de interesse, é região de turismo, é onde as pessoas querem caminhar e ter comércio aqui facilita bastante. Para quê? Para que elas fiquem aqui, passem mais tempo, consumam mais, né? Um baita incentivo para a cidade. E ao mesmo tempo, essa galera ajuda a preservar esses prédios, né? Porque, pô, tu não vai querer que a fachada ali do teu estabelecimento esteja caindo aos pedaços, que não esteja bem pintada e tudo mais. Ainda mais num lugar desse que recebe ali, ó, os turistas da Ásia inteira, né, que a gente viu. Até os brasileiros estão aqui hoje. Mas é uma característica legal. E são vários restaurantes em cada uma dessas ruazinhas, tá? Essa rua aqui eu achei muito bonita, cara. Essa me chamou muito a atenção. Esse Charco Bistrô ali, eu achei muito legal que eles tiveram esse cuidado. Eu não sei, eu gosto dessas paradas assim de planta nas paredes e tal. Tu gosta, Júlia? Gosto, dá uma pegada diferente assim pro lugar, né? E olha essas árvores aqui, coisa mais linda. E logo ali o Rio da Prata, né? Eu acho que agora esse restaurante está fechado, mas provavelmente eles devem ter ali um pátio em cima,
alguma coisa que te dá uma vista bem bonita pro rio. Cara, que massa. Eu acho interessante, assim, uma coisa que eu gostei bastante daqui realmente foi a sensação de tu tá andando num lugar que é totalmente preservado, assim, sabe? Porque muitos lugares que a gente vê que tem uma construção histórica, alguma coisa, é um ponto perdido, digamos, ali no meio da cidade. E aqui eles realmente conseguiram preservar uma área inteira. Então são várias quadras que você vai caminhando, vai conhecendo e tem casinhas preservadas. Ó, isso que a gente tá falando, ó, de restaurantes. Olha só, aquele restaurante lá, então por aqui que tu tem acesso a ele e fica nesse jardim. Cara, que legal, né? Uma estação. Bem Vamos ver bonito. aqui os preços, ó. Quem quiser saber um pouco melhor, Pizza. Isso aqui é a entrada, né? Vamos ao prato principal. Cadê? vamos ver o arroz de bife aqui, ó, 1.380 pesos uruguaios. Provavelmente é para 2 pessoas. Um pescado aqui, ó, que é um peixe, né, 1.200 uruguaios. E aquilo que a gente já comentou pra vocês, né, dificilmente tu vai conseguir encontrar algo mais barato, as coisas ficam ali na faixa de realmente uns 40 reais no mínimo, né? Dificilmente consegue encontrar alguma coisa abaixo de 40 reais. E, no geral, a qualidade da comida eu acho ela bem padronizada, assim, no sentido assim de que tudo que a gente comeu, tudo que a gente provou agora, a gente achou de altíssima qualidade. A gente não teve a infelicidade, assim, sabe, às vezes pagar um negócio e achar meio mais ou menos, assim, não, pelo contrário, tudo que a gente comeu, super gostoso, super... Tu sente, assim, que foi feito com carinho. E se liga só nesse carro aqui, ó, abandonado, todo adesivado, tem adesivo de tudo quanto é lugar do mundo. Eu até imagino que o pessoal deve vir aqui e colar uma figurinha pra complementar, né? Poxa, bem legal. E aqui, ó, tá o nosso próximo ponto turístico, né? Ah, verdade, farol, né? Aham, esse é o farol, então. Pelo que eu pesquisei, essas ruínas aí eram de um antigo convento jesuíta que tinha e construíram aí esse farol depois. A região aqui do Rio da Prata é muito navegável e precisava disso daí para dar mais segurança para a galera que se aproximava dessa parte, né? Aqui, ó, tem até um mapa, ó, do Rio da Prata. Ah, que legal. Aqui, então, tá a Colônia, né, onde a gente tá, e aqui tá Buenos Aires, né? Olha só que próximo. Sim. É Um de frente pro outro, né? isso aqui que separa. E aqui Montevidéu e Punta del Este, basicamente aqui sendo contornados aí pelo Rio da Prata. Cara, não tem como vir pra cá e não falar dele, né? Não tem como ignorar esse cara aí. E infelizmente, galera, o farol tá fechado, ele só abre depois das 2. Então vamos andar um pouco mais aqui pela pracinha, pela parte principal aqui de Colônia, né? E mostrar pra vocês. Aqui dá pra ver então as ruínas, né? Ó, vocês conseguem ver melhor ela e o farol. Dá até pra dar uma imaginada de que como era assim, né? Ali o convento. Lembra ali uma construção de alguma casa, alguma coisa nesse sentido. Dá pra ver que era bem grande, né? É. Olha, a gente tá bem na praça principal. Basicamente, ao redor daqui é onde tudo acontece. Ó, a galera tá chegando lá, mais um grupo de turistas, passando ali pelo portão principal, desce ali porque é aquela ruazinha, né, dos Suspiros, e ali atrás era aquela região onde a gente estava, ó, que a gente veio caminhando até aqui no farol. Então meio que essa parte aqui, ó, é a região assim mais bem preservada e histórica e que a gente conheceu até agora, né? Agora a gente vai para aquela outra região de lá, que é mais para a ponta, para ver o que a gente encontra, que a gente ainda não conhece, né, Júlia? Quais são as expectativas aí? Ah, eu não sei, eu tô adorando Colônia, acho que é uma cidade, muito encantadora, assim, sabe? Bem pitoresca, realmente. Eu tô curtindo a vibe daqui. E eu acho que pra lá continua ainda, sabe? Então tô curiosa pra ver o que tem lá. E uma das casas que tem aqui ao redor da Plaza de Armas é essa aqui, ó, a Casa Portuguesa. E basicamente é um museu, então, com artigos portugueses. A gente já deu uma espiada aqui pela janela. Tem algumas porcelanas, assim, parece ser bem interessante. Só que tem que comprar o ingresso e não é aqui que compra o ingresso. A mulher falou que é longe, então tá muito quente, a gente não vai investir nesse rolê agora. Vamos continuar andando aí pela cidade mesmo. E aqui, ó, bem no meio da praça, o pessoal aproveitou aí os banquinhos pra escapar um pouco do sol. E tá rolando uma feirinha, ó. Bem legal. Aqui algumas coisas artesanais. Olha só que legal isso aqui, ó. Será que é de cerâmica? Que lindo, ó. Colônia. Olá. Olha que legal isso aqui. Decoração, né? Bonito. Aqui algumas pedras também.
Pô, bastante coisa artesanal por aqui. Ali também tem um cara fazendo caricaturas, mais coisas de miçanguinha, enfim, de colar, essas coisas artesanais aí, né? Aquilo lá, né? Arte, né? A galera vendendo a sua arte aí. No Uruguai também. Lá tem uns canhões, né? Sim, aham. Que curiosamente estão apontando para dentro da cidade, né? Pois é, né? Lá em Montevidéu tinha aquela parada, né? De que eles jogaram canhões para ver onde seria o limite dessa murada, né? É, porque aonde construíram uma muralha, eles deixaram um espaço aberto, né? Para usar realmente para proteger a cidade. Não aqui, tá? Isso em Montevidéu. E daí eles queriam determinar qual seria a distância ali onde eles poderiam começar a construir depois desse espaço. E daí eles deram um tiro de canhão para ver a maior distância que ele chegava, e onde ele caiu é onde pegaram e começaram a construir. Por isso que tem um bairro lá também que se chama El Cordón, que se chama Cordón, que é justamente do cordão que existia lá delimitando. Legal, né? Entendi, legal. E se liga só nisso aqui, eu não entendi muito bem o que é, mas é um espaço também antigo, né, como tudo aqui. Parece algum La Casa del alguma coisa, não dá pra ler. Legal. Alguns destroços. Ó, uma estátua ruínas, aqui. Né? Ruínas, exato. Essa era a palavra. A cidade tem 300 anos, né? Então alguma coisa ficou. Aqui eu achei curioso, ó. Olha, será que é de verdade esse fóssil? Pois é, não faço ideia. Será que foi encontrado em Colônia del Sacramento, esse dinossauro? Aí a gente já tá começando a inventar, deixa abaixo. Mas ó, aqui tem uma lojinha de artesanatos. Olha lá. Algumas lembrancinhas, mostrar pra vocês. Ó, os ímãs, 2 por 100, um bom preço. Alguns ponchos, né? Os ponchos é aquela parada que a gente encontra pela América do Sul aí inteira, né? Em todo lugar tu vai encontrar. Bonezinho, pô, isso aí a gente tava precisando, hein? Logo mais a gente tem que comprar um desse. E aqui, Júlio, eu acho que tu encontra bastante poncho também, porque é muito forte a cultura do gaúcho, né? E os gaúchos usam poncho ali, eu acho que verdade. É bastante nessa pegada. É, um poncho que ele é um pouco diferente, né? E ó, aqui bastante cerâmica. O farol que a gente acabou de mostrar também, umas canecas. Ó, essas pedras também. Pô, legal. Legal esse. Ah, esse aqui dá um somzinho legal, né? Uhum. Nossa, muita coisa, hein? Se quiser levar uma lembrancinha, aqui é o lugar. Ó, falando mais de cultura gaúcha, né? Aqui as coisas para o chimarrão. As plaquinhas, né, que tem em tudo quanto é lugar. Você encontra isso aí ao redor do mundo inteiro. Placa de carro com o nome do lugar que você está visitando. Olha só, Julia. Assim é uma placa de sorria, você está sendo filmado em espanhol. Às vezes alguém tem alguma curiosidade para ver como é que é, ó. Descobriu agora. Olha essa casinha aqui, o que que é isso? Ah, olha só. Esse daqui então é um museu também, ó, Espaço do Azulejo. Ah, que legal. Mas eu acho que tá fechado. Eu até fiquei na dúvida quando eu vi, porque eu não tinha muita certeza se daqui era uma construção nova ou se era uma construção antiga que restauraram, né? Mas ó, eles deixaram aqui fora uma amostra grátis aí pra gente de uma pintura num azulejo. E aqui é o mapa da cidade, então o mapa de Colônia del Sacramento. Ó, acho aqui que na verdade é a parte mais histórica, né? É a porta, ó. Esse aqui é o mapa de como era a cidade murada, né? Então aqui, ó, é a porta lá que a gente entrou. Aqui já é o Rio da Prata e aqui a gente consegue ver o que seria a cidade murada, né? Que é aquela região lá, Praça Maior, onde a gente estava também. Então meio que o que a gente fez foi entrar por aqui, ó, seguir e estamos por aqui agora. Daqui do lado, olha só que legal que é. Tem essa parte do rio de novo, só que tem um ponto muito curioso aqui que talvez vocês não vão adivinhar, que é o seguinte: Buenos Aires. A gente consegue ver daqui, galera. Vou aproximar com o celular, porque eu acho que com a GoPro não vai dar pra ver, mas justamente nessa direção aqui, dá pra minimamente ver uns prédios ali, bem longe. E é Buenos Aires. Que loucura, né? Literalmente um de frente pro outro, né? Provavelmente em algum outro dia mais claro, não sei quais seriam as melhores condições aí, mas deve dar pra ver talvez um pouco mais longe, né? Eu trazer aí um binóculos, uma parada assim, mas quer muito ver. Mas daqui, ó, no cantinho, Júlia, desculpa, dá pra ver os prédios lá que tu comentou. Então, a gente vai aproximar com o celular e botar aí na tela pra vocês verem um pouco melhor, porque com a GoPro não dá pra dar zoom, né? Então, com o celular a gente consegue mais detalhes. A gente tá aqui no mercado agora, que a gente veio pegar alguma coisa pra tomar, porque a gente não vai almoçar nesse exato momento, mas tá fazendo muito calor lá fora, tá difícil de
De aguentar, né? Tá insuportável de quente. Ó, vamos ver o que a gente pega. A curiosidade, né, já que estamos aqui, vamos mostrar. Cerveja em lata, 69, essa Patrícia, tá na promoção. Aqui também tem oferta de 2 refrigerantes por 75 na linha Pepsi. A água, ó, 60. Mesmo preço do refrigerante, né? Essa Pois água é, ali. né? Aí tu escolhe se tu quer ser saudável ou se tu quer tomar alguma coisa gostosa. Enfim, suco de... O que é isso? Não, nem é isso aqui, é outra Esse coisa. Rockstar. É o Rockstar. Ó, o suco aqui tá 67, esse de 600, 111, esse de 1,5 litro e por aí vai. Vamos pegar o quê? Vamos pegar talvez uma água e um refri? Pode ser, aham. Daí aqui, ó, tem as termas, certeza, né? O kit pesca. Aquele mercadinho meio de bairro, assim, né? Tem de tudo. Vamos ver o doce de leite aqui, ó. Ó, o doce de leite pra quem quer comprar aqui em Colônia. 265, pô, mas tem quase 1 quilo. Esse aqui, ó, a gente provou um assim pequenininho. Tá aqui pra 75 e 135, que é maior, que daí vem 500 gramas. Esse é gostoso, né? Bem bom mesmo. Esse aqui, ó, 1 quilo, mas tá 350. Várias opções. Como deve ser? Gracias. Gracias. Ó, e se liguem na nota, ó. Era 122 e ficou 120. Isso por quê, tá? Porque a gente, como estrangeiro, a gente é isento do IVA, que é o imposto que eles pagam aqui. E toda vez que a gente usa um cartão internacional, eles identificam isso na hora do pagamento e te dão esse desconto. É automático, não precisa falar nada. E a gente usa, né, de cartão internacional, o cartão da Nomad, que é aceito mundialmente. Em todas as viagens a gente usa ele, né? A gente tem mostrado para vocês. Se você ainda não tem a sua conta, usa o nosso cupom Dias Por Aí, vai te dar até $20 de cashback na sua primeira transferência. É uma maneira de você pegar, apoiar o nosso canal, o nosso trabalho. Não te custa nada, pô, vai ganhar $20. E ainda quando vir pro Uruguai, ó, vai ter esse descontinho maravilhoso na nota. Aqui foi pouco, tá? Mas tem alguns outros restaurantes, algumas outras coisas que a gente compra que o desconto é ainda maior. E tu não ganha só em mercado e restaurante, tu ganha também no aluguel de carros, então vale bastante a pena. Fica ligado, vale a pena. Ó, outra ruazinha bastante charmosa, algumas construções ainda em pedra e algumas coloridas também. Ali tem uma amarela, aqui tem uma roxa e aqui inclusive é uma loja de produtos de souvenir, né? Então também tem mais daquelas coisas que a gente já mostrou antes. Olha só que bonitas essas placas, eu acho tão linda. Rincón, ela é o Rincón del Assador, então o espaço do assador. Aqui eles gostam bastante de um churrasquinho, então faz bastante sentido. Mas bora pra cá, eu acho que tem uma praça por aqui. Uma outra, né? Não é a Praça de Armas, é uma outra. Vamos conhecer também. Ah, e aqui, ó, já tá mais gostoso que tá com uma sombrinha, né? Essas árvores aí dão uma ajudada. Porque eu vou contar pra vocês. Hoje é dia quente. Eu acho muito bonito esses azulejos que você encontra aí pela cidade, né? Aqui tem alguma coisa escrita, mas você encontra vários aí. Um helado. Muito gostoso assim também o ambiente, né? Que eles colocam essas mesinhas na rua, tudo coloridinho. É um charme. E aqui uma igreja. Vamos tentar entrar para conhecer. Lá eles penduraram alguns pratos, algumas panelas na parede pintadas. Bastante quadro em madeira, tipo lousa, né? Com cardápio. E essas toalhas coloridas dão um charme total, né? Imagina isso aqui à noite com essas luzinhas, também deve ficar bem bonito. Mas vamos conhecer aqui a igreja. Por dentro, bastante arejado aqui dentro, bem alta a construção, mas bem simples também, né? Não tem muitos detalhes assim. Olha que lindo. Guilherme, eu vou te falar que a gente acabou de dar de cara em um ponto também bem turístico aqui da cidade. Mais um, né? Entre tantas casinhas bonitas. Ah, tá ligado, tá ligado. Os carros tomados pelo mato. Aqui tem um, eu acho que mais lá na frente talvez tenha o outro. Olha só que legal. Fizeram um carro antigo, um espaço pra você bater foto. Aqui é grama artificial, né? Mas, poxa, bem bonito, né? E, nossa, aqui, ó, essa parte que a gente tá caminhando, meu, até é difícil, assim, né? Umas pedras que você tem que olhar pro chão, não dá pra só ir andando. Tem que prestar atenção. E, ó, esse aqui é o mais famoso, que aí é o carro que tá realmente tomado por mato de verdade. Se liga só. Botaram ali um vaso, nossa... É um emaranhado de plantas, se liga só. E aqui atrás também, abriram aqui e colocaram.
Muito massa. E a casa, né, em si, também tem bastante planta por fora, fica bem charmoso. Vai dizer. Achei que fosse mato. Ai, Guilherme, para de me zoar, é planta. Deu. E se liga nesse lugar aqui, que bonito. Olha só que bem arrumadinho. As mesas e tal. Muito charmoso, né? Bom mesmo tá esse ventilador, ele tá soltando uma aguinha. Seria muito errado eu ir ali na frente dele pra me aproveitar do vento. Seria. E nesse carro aí, Julia? Que lindo, né? Antigão. Poxa. Oi, se liga só na placa dele. A placa dele aqui na frente, ela é arredondada. Como assim? Não, porque geralmente as placas são retas, né? Pode crer. Que diferente, né? Sim, demais. Ficou bem antigão. Que a gente já tá agora saindo um pouco mais dessa parte histórica, a gente tá indo para a avenida principal ali, que a gente quer tentar encontrar alguma outra opção de almoço. Aqui, ó, tem um ali na frente, vamos passar, vamos dar uma olhada, ver o preço. Mas é até engraçado aqui, o pessoal até se confunde assim, né? Anda, não sei muito bem onde passa carro, onde não passa. Tudo meio que dá pra caminhar, né? É, mas todo mundo se respeita também. Você tá andando no meio da rua e o carro ele vai devagarinho, né? Ele não vai pra te atropelar. E bom, pessoal, do vídeo aí de Colônia, acho que é isso. Demos um rolê pela cidade. Foi um pouco mais curto, mas é que eu vou revelar pra vocês que a gente tá gravando 2 vídeos no dia de hoje. Então o próximo vídeo do canal vai ser aqui também, mas vai ser sobre o que dá pra fazer com R$100 no Uruguai. Então, já fica a dica, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta o que você achou. E um beijo e até qualquer dia por aí. Bye!